Então, o nosso assunto agora é renascimento artístico e cultural. Qual que é a ideia aqui de nós falarmos desse tema? É conceber o movimento renascentista como um período de transição. Isso é importante, essa fala é importante aqui, ó, esse termo. Transição que manifesta heranças medievais e agrega novos valores identificados às transformações pertinentes à idade moderna. É a transição, não é? Como é um movimento artístico-cultural, então nós não estamos falando somente do movimento do Renascimento como um movimento político, não. Estamos falando do movimento artístico e cultural e a importância disso para a nossa vida, como nós pensamos, porque as ideias elas estão situadas no mundo da cultura. Nossas ideias estão no mundo da cultura, por quê? A ideia é cultural. Então, mudar a mentalidade, ou melhor, mudar a cultura envolve mudar a forma como eu penso a vida e como eu me relaciono com ela. Então, nós vamos estudar sobre esse momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Em seguida, nós vamos descrever um pouco sobre o humanismo e as relações desses conceitos diante dos dogmas católicos. Então quer dizer que quando eu falo humanismo, é um contraponto aos dogmas da igreja da época, que é a igreja católica. Sim, é um contraponto pautado não excessivamente no racionalismo, não, mas uma tendência a pensar as coisas a partir do ser humano e deixar de pensar as coisas a partir do transcendente, do divino. Depois explicar por que a Península Itálica tornou-se o berço do renascimento artístico-cultural. E mais dois tópicos: entender a Revolução Científica, Revolução Científica, ou seja, quando fala de ciência é um contraponto à questão religiosa, como parte simultaneamente derivação desse novo modo de ver a vida, desse novo modo de pensar, não mais teocêntrico, mas antropocêntrico. Em seguida, identificar finalmente as principais obras e artistas da pintura, escultura, literatura e arquitetura do Renascimento. Dentre tudo isso que a gente citou, dos objetivos, temos 4 conceitos principais. Muito bom. O que é o Renascimento? Renascimento é o termo, essa expressão, que pressupõe tornar a vida o que outrora, em outro momento, existia e encontrava-se morto. Ora, existia, morreu, então precisa renascer. As cidades e o comércio nunca deixaram de existir, perderam força e protagonismo. Deslocados aos feudos, que era o processo de ruralização, quando sai das cidades vai para a zona rural, mas não deixou de existir as cidades, mas com menor força, menor importância, menor desenvolvimento, a demografia menor, número de pessoas menor ali nas cidades, mas a grande massa foi para os campos, sobreviver, Então eles foram deslocados aos feudos e à agricultura, desde o colapso do Império Romano, e por toda a Alta Idade Média, que foi do século V ao século X. Mas o que é o Renascimento? É trazer para o presente o que outrora existia, o que existia lá no passado e que de alguma forma é possível reutilizar agora alguns conceitos, modo de vida, cultura, escultura, pinturas, artes, modo de desenvolver a política, tudo que acontecia em que época? Na época da Grécia Antiga e também do Império Romano, tudo bem? Que deixou de existir, mas ele ainda existia, na verdade, na forma de ruínas, as ruínas gregas, as ruínas de Roma. O Coliseu, por exemplo, é uma ruína que traz à memória o momento, e aí ligado à literatura que existia na época, os escritores, os historiadores que escreveram os livros, esses livros ficaram guardados, conseguiu resgatar. Então, é mais ou menos o que a gente faz aqui. O que nós fazemos aqui? Nós resgatamos a memória, no caso de história, memória e também conceitos e fórmulas e pensamentos antigos que servem até hoje. Por exemplo, você vai falar sobre fórmulas matemáticas do passado, lá atrás, que a pessoa pensou, mas hoje se utiliza, olha só. Então, como foi o momento desse resgate? Foi justamente nessa fase, do renascimento, onde a ideia de renascer
valores que não estava usando, não usava no momento do feudalismo, né, dos feudos, da ruralização da sociedade europeia, não usava, mas que passamos a usar em algum momento, no caso aqui, no século XVI, XV, XVI, começamos a usar de novo. Por isso, renascer valores da Grécia Antiga, arte, cultura, política também. Quer ver um exemplo da política? Democracia. Democracia passou a usar a partir do Renascimento, mais precisamente a partir do Iluminismo, lá para o ano 1700, alguma coisa. Olha só, então foi resgatando, tá bom? Isso aqui é importante. Isso mostra que a sociedade passou por um momento de apogeu, de desenvolvimento, mesmo lá na antiguidade. Ela desenvolveu. Só que pela contingência da própria dinâmica humana, houve guerras, conflitos, interesses que boicotaram o processo de evolução. Isso acontece o tempo todo, tá bem? Muito bom. Nesse momento do Renascimento, qual a característica principal? Eu quero que vocês guardem isso. A característica principal do Renascimento é o humanismo. O que foi o humanismo? Foi o núcleo da mentalidade renascentista do século XV e XVI, que nesse sentido criou um saber e uma cultura que rivaliza com o sistema de pensamento teocêntrico medieval, que apostava tudo na onipotência de Deus. Como que pensavam as pessoas na época medieval? Eles pensavam tudo a vida a partir da ideia de Deus, a partir de orientação de Deus. E lembra-se que nós estudamos em sociologia como Marx via isso? Marx falava o seguinte, que Hegel, ele trazia a ideia de que Deus era o sujeito da história. Lembra-se disso? Nós estudamos em sociologia. E Marx falava assim, não é Deus que é o sujeito, é o homem que é o sujeito e ele atua no objeto da história, ou seja, ele é senhor do seu destino, ele que faz acontecer. É mais ou menos essa ideia do humanismo. Não desprezar a experiência religiosa, mas entender que a experiência religiosa cabe, e é importante para a gente, mas que ela não é a única forma de pensar a vida, tem outra forma de pensar a vida, e aí nós entramos na forma de pensar a vida a partir do ser humano, o ser humano pelo ser humano. Por quê? A religião, de alguma maneira, como era manipulada, ela se tornou em um certo momento perversa para uma certa sociedade, porque os manipuladores utilizavam o nome de Deus para benefício próprio, em detrimento dos outros, e aí as pessoas acreditavam piamente, não, então é isso mesmo que fosse um problema, uma situação que prejudicava a si mesmo, e as pessoas concordavam e não refletiam. Com o humanismo então começou a rivalizar, começou assim, ei, é Deus mesmo falando ou é você falando, o líder religioso? Então começou a questionar, começou a rivalizar, começou a trazer questões que antigamente não tratava, não questionava, era inquestionável, e passaram a duvidar. É isso mesmo? Mas a dúvida não é a dúvida da crença em Deus, mas a dúvida na postura dos líderes religiosos, que acabavam, e os políticos também, associando com a religião, acabavam manipulando a sociedade. Então nasceu essa ideia de que, por exemplo, a arte ela era presa, cooptada pela religião. A filosofia, ela só tinha valor se passasse pelo crivo religioso, ou seja, tinha que seguir os dogmas religiosos. Se fugisse um pouco, não era aprovado. Então era capturado pela religião. Com a chegada do humanismo, ele se deslocou dessa captura, ele se libertou da religião e passou a ter pensamento próprio. A própria arte, ela era uma arte que fazia na época medieval, no fim da época medieval, uma arte que tinha que submeter ou ter algum aspecto religioso. Com o humanismo foi deslocando disso, foi fazendo a arte pela arte mesmo, sem, contudo, colocar a religião no meio. Tudo bem? O pensamento científico também. Mas a Terra gira em torno o Sol gira em torno da Terra, porque lá no texto sagrado fala que Josué mandou parar o Sol, e ele parou de circular, de rodear a Terra. Então, é uma interpretação do ponto de vista não científico. Nós hoje, se não tiver ciência nenhuma, a gente fala, o Sol nasce aqui e morre ali. Não é assim? Porque na nossa percepção, que nós estamos no planeta, quem roda, a gente vê o Sol, por conta da distância.
E porque nós estamos do perto, a gente não percebe isso. Mas quem está girando? O Sol está girando em torno do planeta, ou o planeta está girando em torno de si mesmo? O que vocês acham? A minha percepção acerca do Sol, quando eu falo nasce e o pôr do Sol, significa que o Sol que está girando ao redor da Terra, ou é a Terra, o Sol está lá parado e a Terra está girando em torno de si mesma? Estou perguntando para vocês, pessoal. O que está acontecendo? Quando você vê nascer o Sol, daqui a pouco o Sol está bem aqui, depois ele está lá se pondo. É a Terra que gira em torno de si mesma para ter essa percepção, ou é o Sol que realmente está andando em volta da Terra? Mas imagina os antigos, que não têm a ciência desenvolvida como nós temos hoje. Eles pensavam, de fato, que o Sol girava em torno da Terra o tempo todo, e que a Terra é o centro do mundo, do universo. As estrelas estão ao nosso favor. Vamos contar as estrelas. Então essa percepção, e a percepção não é a realidade. Tudo bem? Isso aqui tem que deixar bem claro. Nós percebemos as coisas do nosso modo de enxergar, conforme a nossa cosmovisão, a nossa formação. Mas uma vez que entra um novo elemento, você começa a questionar, porque a gente está em contato com várias visões de vida. Então, a percepção antiga é que o Sol girava em torno da Terra. Mas o conhecimento científico mostra que o planeta ele faz um movimento de rotação e também um movimento de translação, que ele gira em torno do Sol. Então, a Terra não é o centro do universo, é o Sol, inicialmente pensando. Mas hoje, isso lá na época de Galileu Galilei, mas hoje percebe-se que nem o Sol é o centro do universo, talvez nem o centro da Via Láctea. Olha só o tamanho do universo, olha como é que vai ampliando o nosso conhecimento, vai ampliando. Então as nossas percepções são equivocadas, por isso que a gente tem que ter uma certa humildade para tratar as coisas. Nada é tão absoluto como a gente imagina, nada é tão certo como a gente imagina, tá bem? Bom, então nessa época, olha só, eu disse o que? Tínhamos que ter humildade, né? Porque nós vamos crescendo a percepção. Mas na época, quando desenvolveu essa ideia do humanismo, para deslocar essa ideia das artes, se deslocar do aprisionamento que a igreja fazia, que só fazia arte ligada à religiosidade, a igreja não aceitou muito bem isso não. Então por isso que a rivalidade, ela continua impondo sua vontade. Bom, e no campo da filosofia, o que aconteceu? Não se chegou a duvidar da existência de Deus, é o que eu disse agora. Gente, hoje a religiosidade tem seu lugar na subjetividade humana. Pessoas religiosas, ela dá sentido à sua vida. E o não religioso? Também dá sentido à sua vida de alguma forma. Então eu não tenho que criticar aquele que é mais religioso do que o outro. Porém, o religioso tem que ter um cuidado. Nem todo discurso sobre Deus é benéfico, não é só porque está dentro de uma instituição religiosa. Eu tenho que ter um senso crítico. Da mesma forma que eu ouço o programa de noticiário, eu tenho que ter um senso crítico. Qual a intencionalidade de quem está produzindo? Por quê? Quem discursa preparou um discurso e tem uma intenção. Se é sincero dentro da sua religiosidade, ele vai falar de Deus, sem interesses. Mas tem muita gente mal intencionada na religiosidade que manipula. Isso é novidade que eu estou falando, pessoal? Não é novidade, mas isso é uma herança que para a gente hoje é saudável, que faz dividir entre aquele que é honesto no seu discurso, ligado à sua religiosidade, e aquele que não é. Professor, dentro do campo do cristianismo, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Bom, os próprios registros históricos dentro da literatura cristã mostram isso. O próprio líder religioso do cristianismo, que é o próprio Cristo, fala que vai ter aqueles que são mal intencionados e aqueles que são bem intencionados. Tem um mercenário que não é mercenário. Olha, se o próprio Cristo falou dentro da religião isso, imagina então você falar fora da religião. Então, só que assim, a gente falar aqui é uma coisa, mas o líder religioso não aceita ter dúvidas sobre o seu, ou questionamento sobre a sua fala. Mas é isso. A filosofia não se chegou, no campo da filosofia, a duvidar da existência de Deus, por mais que o homem fosse valorizado. Então o que aconteceu na verdade? Era 100% Deus, agora é o pensamento, tá? A cultura. 70% Deus e 30% homem. Foi passando os tempos, 50% Deus, 50% homem. Ou seja, passou-se a pensar antropocentricamente, tá? Antropocentrismo, o homem no centro do entendimento
e da valorização do humano como um ser sujeito, um ser pensante, um ser que analisa, um ser que pode questionar, tá bom? Essa é a ideia do humanismo. E nas artes, como na filosofia, tratava-se de humanizar quem? O divino, e não de o negar. Olha, aqui é muito importante, tá? Não negar as questões divinas, mas de valorizar ou humanizar o divino. O que ocorreu nesse período, em termos religiosos, foi a contestação da Igreja de Roma pelas reformas protestantes. Bom, se eu vou humanizar o divino, o que eu estou falando? Eu estou falando que Deus não é um Deus carrasco, um Deus que é maldoso, porque ele tem que fazer a vontade dele, e se não fizer, vai para a morte, vai para o inferno. Não, passa a dizer assim, não, Deus é um Deus que te entende, Deus é um Deus que te valoriza, Deus é um Deus que quer o seu bem. A lógica de ter uma vida religiosa está ligada ao bem-estar do humano, então uma valorização do humano, ou seja, humanizar as relações que você tem com o divino, tá bem? Essa é a ideia. Bom, onde nasceu historicamente ou geograficamente o Renascimento, a Renascença? Qual foi o berço da Renascença? Foi ali na Península Itálica, lembrando que a Itália não era formada ainda como país, mas vários cidades-estados, tá? Alguns fatores explicam o pioneirismo e a maior resplandecência artística e científica das cidades italianas no início da Idade Moderna, como a persistência que acontecia na Península Itálica, a persistência das atividades comerciais durante a Idade Média, principalmente no período das Cruzadas, o que possibilitou o desenvolvimento de uma poderosa classe de comerciantes, mercantil, da qual surgiam os financiadores ou patrocinadores de obras e artistas. Esse pessoal era chamado de mecenas, é o burguês, né, que comprava, pagava para o pintor pintar, fazer obra de arte, assim vai. E também os grandes consumidores de cultura. Então essa poderosa classe endinheirada passou a querer produzir arte, e aí eles pagavam para produzir e ao mesmo tempo eles compravam essa produção. Então formou um mercado, viabilizou a cultura e a arte. Isso acontecia muito na Península Itálica. Por que na Península Itálica? Porque ali também tinha muitos resquícios ou ruínas do Império Romano, Roma, perfeito? Então, em primeiro lugar, persistência das atividades comerciais, que faziam com que financiavam as obras de arte, e eles encomendavam obras de arte ligadas ao Renascimento, à época antiga, tá? Trazendo de volta obras clássicas, ou fazendo referências à Grécia e Roma antiga. E também havia uma dinâmica vida urbana, onde se destacavam intelectuais que frequentemente se dispunham a mergulhar nos estudos das obras da antiguidade clássica. Então, pessoas que estavam interessadas nisso. E essas obras eram obtidas dos contatos comerciantes venezianos e genoveses, ou seja, de Veneza e de Gênova, com as cidades comerciais do Oriente. Um terceiro ponto é que a existência nas cidades italianas de testemunhos das antiguidades romanas, ruínas, representado por meio de suas obras e de sua história. Então, por isso que ali ficou o berço da Renascença, a tentar trazer de volta aquele momento de resplendor do Império Romano. A Itália da Idade Moderna ainda não constituía uma unidade política, ou seja, não era um país, tá? Nessa época não. Ou seja, não existia ainda um Estado, um país nacional, um Estado nacional italiano unificado. As cidades italianas mantinham certa independência política, o que contribuiu para a produção intelectual de homens engajados em um movimento que primava pelo individualismo e pela liberdade da criação. Tudo bem? Estão acompanhando? Então, partindo da Itália, começando da Itália, essa ideia, as técnicas do Renascimento atingiram outros países como Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Países Baixos, que é os Países Baixos, é a Bélgica e a Holanda, regiões da Europa, o centro oriental, como a Alemanha e Polônia. Então ela expandiu a partir da Itália esse movimento renascentista, no que diz respeito à filosofia, arte, cultura de modo geral. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender então o humanismo como característica principal? Ou seja, a valorização do homem
e a humanização do divino, dizendo que o divino não é transcendente para lá, mas agora está trazendo para a nossa realidade local também. Influencia o nosso dia a dia e para o benefício do ser humano. Aí começou a ter um racha na igreja, reforma protestante. Começou a questionar esse dogma tão rígido e que massacrava as pessoas e que era impiedoso. E aí passou-se a reforma protestante questionar e valorizar. Olha, não é bem assim. Nós podemos ter um relacionamento divino um pouco diferente. Os escritores da Renascença escreviam em suas próprias línguas, tendência que já vinha se manifestando com a formação dos estados modernos. Então, a Península Italiana tem ali uma língua mais ou menos comum, não é? Oriunda do latim, e eles passaram então a fazer os seus escritos na sua língua mesma, não uma coisa universal, né? Então, com isso, contribuiu para a formação dos estados nacionais. Os literatos renascentistas, além de romper a barreira do idioma, criticavam e chegavam a ridicularizar os valores da sociedade medieval. E falavam assim, olha como é que era medieval. E começavam a criticar e falar mal da época do feudalismo, do feudos, né? Da época medieval. Principalmente criticavam quem? A igreja e a nobreza, que agora eles tomaram força, eles tinham liberdade de fazer os seus escritos. Na obra-prima Os Lusíadas, todo mundo conhece, correto? Os Lusíadas. O poeta português Luís Vaz de Camões escreveu a história de Portugal, desde as origens até as grandes conquistas ultramarinas, né? Marinas. Além do lusitanismo, do catolicismo fervoroso e das referências a divindades gregas, o autor externou certo desencanto, se não com a sua pátria, ao menos com os caminhos trilhados por ela. Ou seja, ele externou desencanto com quem? Com a questão das divindades. E aí ele percebeu que a vida era mais do que apenas pensar religiosamente, tinha muito mais aspectos da vida, né? Muito bem. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo, né? Estamos aqui trazendo para a atualidade esse pensamento dessa época. Estou finalizando já. Olha só, falando sobre ciência agora. Apesar da intromissão da Igreja Católica, da época era só católica, que continuava impondo dogmas, interferindo nos métodos de estudo no início da Idade Moderna, ou seja, ela capturava a ciência e falava, só tem até esse limite. Se você falar que a Terra tem um movimento de rotação e falar que o Sol não gira em torno da Terra, você está errado. Galileu Galilei sofreu com isso. Ele falou que não, que nós que giramos em torno do Sol, nós não somos o centro do universo. E a igreja fala, nós somos o centro do universo. O Sol gira em torno da Terra. Galileu falou, não. E ele teve que desmentir, ele teve que renunciar a essa fala. E só posteriormente foi reconhecido isso. Tá bem? Mas não foi tão fácil assim, passou muitos anos. Então, apesar da imposição dos dogmas interferindo nos métodos de estudo no início da Idade Moderna, diversos setores da ciência, como a matemática, a física, a astronomia e a medicina, experimentaram grande desenvolvimento durante o Renascimento cultural. Então, a necessidade de explicar os fenômenos naturais de modo racional, a partir do próprio pensamento humano, levou à experimentação, porque eu não posso só especular, eu tenho que explicar, mas eu tenho que provar o que eu estou explicando. Por quê? Porque a igreja já provava falando, como você prova? Porque Deus falou que é, ponto final, não preciso provar nada. Agora, se você explicar por você mesmo, você tem que provar que é, na prática, realidade a sua fala. Nasceu então a questão da ciência. Então, a explicação dos fenômenos naturais, de modo racional, levou à experimentação, fundamental para o desenvolvimento científico. Tudo bem, gente?